De volta com Tela de Justiça na TV Câmara Natal. Meu primeiro entrevistado é o juiz Azevedo Hamilton, candidato a presidente pela Chapa 1, Nossa Marne, Sua Voz. Doutor Azevedo Hamilton, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui no Tela de Justiça e poder conversar com você e com a sociedade sobre os temas que são do nosso interesse. Doutor Azevedo, vamos começar falando sobre o que levou o senhor a se candidatar mais uma vez para postular a presidência da Marne. João, o que mais me interessa no trabalho da associação é a possibilidade de, com esse trabalho, servir a 3,5 milhões de pessoas. A associação não é apenas para 300 associados. No momento em que o juiz tem o seu trabalho respeitado, quando ele tem regras justas para a sua carreira e quando ele tem boas condições de equipe para executar o seu trabalho de julgar, aí sim ele está servindo bem à sociedade. E quais são as principais propostas de campanha? O que o senhor pretende fazer caso seja eleito pelos magistrados para representá-los no próximo triênio à frente da Marne? Olha, uma das coisas mais importantes que nós temos é a luta pela eleição direta para a presidência do tribunal. O juiz é quem está mais próximo do jurisdicionado, é ele quem está lá na ponta servindo a sociedade. Então, ele tem condição de apontar para o presidente do tribunal quais são as prioridades. Então, essa parte da eleição direta é uma coisa que é realmente muito importante. A outra questão que nós temos é a reposição das equipes. Já faz mais de 15 anos que nós fizemos o último concurso para servidor no tribunal e o juiz precisa de equipe para trabalhar. Hoje, nós somos o tribunal mais produtivo do Brasil, mas o juiz ele precisa de apoio. Ele é mais ou menos igual a um médico que precisa de enfermeiros, igual a um engenheiro que precisa de uma equipe de construção. Então, para servir bem a sociedade, para fazer bem esse trabalho de julgar, ele precisa de apoio e precisa repor as equipes. Então, nós vamos trabalhar junto com a presidência do Tribunal de Justiça para encontrar maneiras de fazer essa reposição. E, por fim, tem uma coisa que é muito importante, que a gente, às vezes, não é tão falado, que é a questão da infraestrutura, né? Hoje, o processo, em vez de ser um processo de papel, como ele era antigamente, ele é um processo que ele é virtual. Ele existe em computadores. E esses computadores, eles precisam estar bem regulados, eles precisam ter uma infraestrutura de acesso boa, para que o advogado possa fazer bem o seu trabalho, para que as equipes do juiz possam fazer bem o seu trabalho e também o próprio juiz. Então, com isso, a gente vai garantir uma qualidade nos sistemas e melhorar o atendimento. E qual é a sua avaliação do Poder Judiciário Potiguar e como se dará a sua relação com o tribunal, caso venha a ser eleito presidente da Marne? O Poder Judiciário Potiguar teve um grande resultado no ano passado. Nós ganhamos o prêmio de Tribunal de Justiça mais produtivo do Brasil. Isso se deve a 2 fatores. Primeiro, ao trabalho de gestão do presidente Expedito Ferreira e também ao trabalho heróico desses juízes que estão lá executando a sua tarefa de julgar com pouca ou nenhuma estrutura de trabalho. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar junto com a presidência do tribunal para melhorar as condições de trabalho para o juiz, para que isso possa ser ainda um fator de melhoria dos resultados. Então, é isso que a gente deseja e é isso que a sociedade espera de nós. Quando o senhor foi presidente da Marne pela primeira vez, como se deu essa relação com o tribunal? Foi excelente. Nós temos uma relação de extrema cordialidade. Nós somos independentes, mas nós buscamos a mesma coisa que a presidência do tribunal quer, que é uma prestação de serviço a melhor possível. E o senhor hoje é candidato do grupo de situação, do grupo que está à frente da associação. Exatamente. Então, ao longo dos últimos 10 anos, já são 4 gestões, nós temos conseguido grandes avanços na melhoria do trabalho para a sociedade. O Poder Judiciário vem sendo responsabilizado pela crise que o Estado vem vivenciando. O senhor atribui ao Poder Judiciário parte dessa crise? João, na realidade é o seguinte, algumas inverdades que são ditas, elas de tanto serem repetidas, as pessoas acabam acreditando. Essa é uma clássica. O Poder Judiciário, o Ministério Público, os chamados poderes, vêm sendo responsabilizados pela crise do Estado, mas indevidamente. Até porque, se você somar o orçamento do Judiciário, do Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público no ano passado inteiro, todo ele dá 1 bilhão e 200 milhões de reais.
E o déficit do Executivo anual é de 1 bilhão e 300 milhões. Ou seja, ainda se você acabasse com todos os poderes, o que é impensável, ainda ficaria faltando 100 milhões para repor esse rombo no caixa do Executivo. E o Judiciário só tem 6% do orçamento do Estado. Isso, o que a gente tenta mostrar é que o Executivo, mesmo com 87% do orçamento, ainda assim não vem conseguindo se organizar e caber, como a gente faz na nossa economia doméstica, caber dentro do seu orçamento. Então precisam ser tomadas medidas realmente mais duras, mais drásticas para poder resolver essa crise do Estado. E como é que a magistratura enxerga essas críticas que são direcionadas em relação à responsabilidade pela crise que o Estado vem enfrentando? Olha, a gente enxerga como uma extrema injustiça. Até porque, se nós só temos 6% do orçamento, se nós no ano passado custamos 20% a 25% a menos para o caixa do Estado, então como é que a gente pode ser responsabilizado em relação a isso? Então, na realidade, o que nós conseguimos no ano passado foi fazer mais com menos, porque com 20% a menos do orçamento, nós ainda assim geramos um dos melhores resultados do Brasil. Vamos falar agora sobre alguns temas polêmicos que envolvem a magistratura, entre eles o auxílio moradia. Qual a sua opinião sobre o auxílio moradia? É um direito ou um privilégio da magistratura? O que nós vimos tentando mostrar é que esse é um direito que é previsto em lei há quase 30 anos. Agora, o que é que vinha acontecendo? Era um direito que não vinha sendo pago. Num contexto que nós tivemos de 35% de perdas inflacionárias, houve uma decisão administrativa no âmbito do Supremo Tribunal Federal, aliás, uma liminar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que determinou esse pagamento. A magistratura não é o único que recebe auxílio moradia. Nós temos deputados, nós temos senadores, nós temos militares, nós temos várias categorias. E o que a gente vem tentando mostrar? Que esse é um diferencial da carreira. Hoje, nós temos várias carreiras jurídicas que recebem uma remuneração igual ou, às vezes, até superior à magistratura. Então, no momento em que você tem esse direito previsto, você coloca a magistratura numa situação de atratividade. Então, se você quer atrair um grande executivo para a sua empresa, se você quer atrair um médico para a sua cidade, o que é que você faz? Você oferece um pacote de vantagens. Uma dessas vantagens previstas é o auxílio moradia. Não seria, então, um privilégio? Porque os juízes já são bem remunerados. Um auxílio, ele vem a somar ao seu salário. Isso não seria um privilégio, doutor Azevedo? Na realidade, João, o que a gente vem tentando mostrar é que existe uma questão que é a questão da remuneração. Esse nome, auxílio moradia, é um termo que realmente é péssimo, porque no momento em que você paga auxílio moradia de R$ 4.500 para alguém, quando você tem um salário mínimo de aproximadamente R$ 1.000, então dá a entender que existe um privilégio. Mas na realidade, o que é que nós temos? Nós temos um pacote de remuneração. E o que é que nós queremos? Nós queremos atrair os melhores quadros para a magistratura. Hoje, o brasileiro confia no Judiciário e confia no Ministério Público para combater a corrupção. Nós não conseguiríamos atrair um Sérgio Moro, um Marcelo Bretas, um Daltan Dallagnol para os quadros da magistratura do Ministério Público se essa magistratura e esse Ministério Público não forem bem remunerados. Outra crítica constante são os 60 dias de férias anuais para os magistrados. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, isso também é outra coisa que tem sido colocado constantemente como um privilégio. O que a gente tenta mostrar? Que o juiz, primeiro, ele não tem hora extra, ele não recebe FGTS, ele não tem nenhuma espécie de compensação pelo horário a mais que ele passa no seu local de trabalho. Então, é muito comum colegas trabalhando 10, 12 horas, trabalhando no fim de semana, trabalhando inclusive nas férias. Então, no momento em que você coloca e concede os 60 dias de férias, é um fator de atratividade para a carreira, mas também está compensando o juiz por uma série de direitos que ele não tem ou que não estão previstos na Lei Orgânica da Magistratura. E como fazer um poder judiciário mais produtivo? Uma crítica tão costumeira de que o poder judiciário ele não produz como deveria. O que é que falta para o poder judiciário ser mais produtivo? Olha, essa é uma coisa que vem sendo repetida há tanto tempo e até hoje eu não consigo entender. O juiz brasileiro produz mais de 1.500 sentenças por ano. Ele é mais produtivo que o juiz italiano, ele é mais produtivo que o juiz espanhol, ele é mais produtivo que o juiz português. Então, nós temos inclusive um estudo do Banco Mundial que diz que o juiz brasileiro é um dos mais produtivos do planeta.
Talvez, na verdade, o estudo dizia que era o mais produtivo do planeta. Então, o que a gente não pode confundir? É excesso de carga de trabalho com ineficiência. Hoje nós temos aproximadamente 25 milhões de processos entrando por ano no Brasil para aproximadamente 20 mil juízes. Então, hoje, nós não temos um problema de ineficiência, nós temos um problema de excesso de carga de trabalho. E como é que se resolve isso? Você resolve isso justamente colocando as outras estruturas do Estado para funcionar. Então, como por exemplo, agências reguladoras. Se a ANS funcionasse bem, se a Anatel funcionasse bem, se a ANAC funcionasse bem, e se os governos nos níveis municipal, estadual e federal não gerassem tantos processos, nós teríamos condição de fazer uma prestação jurisdicional ainda mais célere para a população. Doutor Azevedo, agradeço pela sua presença aqui no Tela de Justiça, desejo boa sorte e, caso seja eleito presidente da Marne, que volte ao programa para detalhar mais sobre como será a sua gestão. Agradeço a você, João, agradeço ao programa e agradeço aos ouvintes pela atenção que nos foi dada.